Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo aí? Só dê um ok Sim, aí, ver se doutora. tá tudo bem. Então, tá bom. Então, hoje eu vou falar sobre a abordagem do distúrbio mineral ósseo na doença renal crônica. Não sei se tem alguém aqui hoje que não estava semana passada, mas eu sou Marília, eu sou nefrologista do H1B. O distúrbio mineral ósseo na doença renal crônica, ele é uma síndrome, né? Manifestada com alteração em vários sistemas, vários órgãos, e essa síndrome é composta de um tripé, né? De 3 alterações bem importantes, que são as anormalidades laboratoriais decorrentes de uma alteração no balanço de cálcio e fósforo do organismo, e aí com isso existe a alteração de toda os hormônios, né, os hormônios envolvidos no metabolismo do cálcio e fósforo, justamente tentando manter esses íons nos níveis de normalidade. E por essas alterações, existem alterações ósseas, né, decorrentes com alteração do metabolismo ósseo, e também alterações com calcificação vascular e extravascular. E todas essas alterações, elas levam, então, ao aumento da doença, do risco cardiovascular, chances de doenças cardiovasculares, aumento do risco de fratura e de mortalidade entre os pacientes renais crônicos. Quanto à epidemiologia, o hiperparatireoidismo secundário, né, que é a principal alteração decorrente das alterações laboratoriais no distúrbio mineral ósseo, a forma mais frequente, né, de acometimento da doença. Ela ocorre em quase todos os pacientes, e ela é precoce. Quando a taxa de filtração fica ali abaixo de 60, já começa a se manifestar, e tem uma piora com declínio da função renal. E a calcificação vascular, que é outra alteração bem importante também. 80% dos pacientes em hemodiálise apresenta calcificação vascular, e ela também é precoce e aumenta com a progressão da doença renal crônica. Segundo o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, de 2020, cerca de 32% dos pacientes renais crônicos têm hiperfosfatemia, associada à calcificação extraóssea e mortalidade, e 18% deles apresentam PTH acima de 600. Então, daí a importância da doença, né? Ela é bem prevalente. O hiperparatiroidismo secundário, ele é multissistêmico e envolve vários órgãos, né? O rim, as paratireoides, o osso, o intestino e a vasculatura. E, como eu vinha dizendo, né, existe alteração com retenção de fosfato, e aí aumento do FGF23, redução do calcitriol, queda do cálcio ionizado e redução da expressão de receptores de vitamina D, receptores de cálcio, de FGF23 e de cloto. Eu vou explicar melhor como funciona, como é a fisiopatologia a partir desse esquema aí que vocês estão vendo. Então, aí no centro da imagem, a gente vê que a primeira alteração no paciente renal crônico, né, é a retenção de fósforo. Não que essa retenção leve a uma hiperfosfatemia inicialmente. Na verdade, existe um balanço positivo de fósforo, e aí com isso o organismo compensa, né? O fósforo ele age lá nos ossos, e isso estimula a liberação do FGF23, e o FGF23 ele tem a função de aumentar a fosfatúria do paciente, tentando manter o balanço de fósforo adequado, né, com o aumento da expressão de fósforo. Sendo que que os pacientes renais crônicos ele tem uma menor expressão de um correceptor, porque lá no rim existe o receptor do FGF23, e para uma ação adequada do hormônio, existe a necessidade de um cotransportador, que é o cloto. E nos pacientes renais crônicos, esse cloto ele está expresso em menor quantidade. Então, o FGF23 tem uma certa resistência em promover a fosfatúria nos pacientes renais crônicos. Além disso, essa sobrecarga de fósforo leva a uma maior ligação de cálcio e fósforo no organismo, levando então a uma
tendência à hipocalcemia. E essa tendência à hipocalcemia vai ter efeito lá na paratireoide, que lá nas paratireoides existem receptores para o cálcio, e o cálcio, então, uma tendência à hipocalcemia leva a um aumento da secreção do PTH. E o PTH, então, ele age lá nos rins, promovendo a fosfatura. E, além disso, essa tendência à hipocalcemia também vai ter efeito lá nos rins, que pela ativação da um alfa-hidroxilase, levando a aumento da formação da vitamina D em sua forma ativa, né, da 1,25 de hidroxivitamina D. E aí, por isso, a 1,25 de hidroxivitamina D vai agir lá no intestino, aumentando, então, a absorção de cálcio e fósforo no intestino, então, tentando normalizar o nível de cálcio, mas, como consequência, um aumento ainda maior do fósforo. E o PTH também age lá nos ossos, aumentando a secreção de FGF23 e também aumentando a formação de vitamina D ativa. O FGF23, ele tenta conter, assim, essas alterações todas, que ele tem um efeito de reduzir a secreção do PTH e reduzir a ativação da 1-alfa-hidroxilase, diminuindo o calcitriol. Então, reforçando, né, a doença renal crônica leva a uma retenção de fosfato com um aumento da FGF23, que vai diminuir a formação de vitamina D ativa. O FGF23 age no rim, aumentando a fosfatura, e a redução da vitamina D ativa leva a uma redução do cálcio sérico e um aumento do PTH, resultando, então, no hiperparatireoidismo secundário, que tem como consequência aumento da fosfatemia, da calcemia e do FGF23. Esse estímulo crônico ao aumento a secreção do PTH pelas paratireoides leva a glândula a sofrer uma hiperplasia, inicialmente policlonal, né? Ela aumenta de volume com proliferação celular policlonal, e nesse primeiro momento existe expressão normal dos receptores de cálcio, vitamina D, do FGF23. Mas com o avançar da doença, quando o estímulo à secreção do PTH ele fica muito prolongado, existe uma tendência a uma proliferação monoclonal, né? E essa proliferação monoclonal das células da paratireoide leva à formação de nódulos, né? Então, a hiperplasia monoclonal nodular, né? E só que esses nódulos, eles expressam menor quantidade dos receptores de cálcio, de vitamina D. Então, mesmo o paciente que tenha níveis elevados de cálcio, ou então níveis elevados de vitamina D, do calcitriol, a glândula não responde, reduzindo a secreção desses hormônios, e aí ela funciona de forma autônoma, que aí é o que a gente chama de hiperparatireoidismo terciário. Então, eu falei ali do primeiro tripé, né, das alterações metabólicas do distúrbio mineral ósseo, né, que foram as anormalidades laboratoriais. Agora eu vou falar sobre a anormalidade do metabolismo ósseo. Apenas para relembrar, essa figura ela mostra um desenho, né, das células ósseas, da histologia lá do osso, em que no centro da imagem a gente vê a matriz óssea normal, né, mineralizada, com hidroxapatita, com os osteócitos ali distribuídos. Na superfície do osso existem os osteoblastos dispostos um ao lado do outro, e com alguns osteoclastos, que é essa célula maior, aparecendo de vez em quando, cerca de 2% da superfície óssea. E abaixo dos osteoblastos a gente tem o osteoide, que é a matriz óssea recém-formada, sem a calcificação, sem ainda ter sido submetida à calcificação. E aqui eu vou explicar também o metabolismo ósseo normal para a gente conseguir entender o que acontece na doença renal crônica. Para que exista a ativação dos osteoblastos, né, para que eles sofram diferenciação e sejam ativados, é necessário a ativação essa via WNT, que é uma via de sinalização, que ela
a ativação dela é modulada por alguns fatores, como esse DKK1, que ele é liberado em caso de inflamação, por exemplo, né, o TNF-alfa, e ela é bloqueada, e também pela presença da esclerostina, que ela é liberada pelos osteócitos, e também inibem ali a ativação dos osteoblastos. Os osteoblastos, na forma ainda imatura dele, eles liberam o RANKL, que é uma proteína que vai se ligar ao receptor nos osteoclastos, favorecendo a ativação dos osteoclastos. E esse RANKL também é liberado pelos osteócitos, né, quando existe a necessidade de aumento do remodelamento ósseo. Sendo que esse RANKL ele é inativado por uma proteína liberada pelos próprios osteoblastos que se chama OPG. Se liga ao RANKL inativando, e por isso o osteoclasto não é ativado nessa situação. A alteração no metabolismo ósseo decorrente do distúrbio mineral ósseo é denominada osteodistrofia. E ela tem 4 formas de apresentação: a osteite fibrosa cística, a doença óssea dinâmica, a osteomalácia e a combinação, por exemplo, de doença óssea dinâmica com osteomalácia, ou osteite fibrosa cística com osteomalácia. Sendo que a osteite fibrosa cística, ela é do polo do autorremodelamento ósseo, em que existe uma ativação bem importante dos osteoblastos, dos osteoclastos, levando a um remodelamento ali bem aumentado. Já a doença óssea dinâmica, ela é do outro polo, polo de baixa ação do PTH ali e menor remodelamento ósseo, muito baixo remodelamento ósseo. E ela é decorrente da supressão das glândulas paratireoides ou pela intoxicação por alumínio. E a osteomalácia ela acontece quando existe um aumento do osteoide, né, daquela matriz óssea recém-formada, não mineralizada, e não ocorre a mineralização adequada ali. A mineralização ela ocorre por um período prolongado. Então é a osteomalácia. E ela acontece devido à intoxicação por alumínio. É bem rara nos dias de hoje, porque já existe um melhor controle da água dos pacientes renais crônicos, né? Dos pacientes que são submetidos à diálise, e os medicamentos com alumínio, eles também são evitados, né, nos pacientes renais crônicos. Então, ela é mais rara de acontecer. A osteodistrofia, então, ela acontece quando existe uma anormalidade ali na mineralização, no remodelamento ósseo. Sendo que nos estágios mais iniciais da doença renal crônica, a gente tende a ver uma doença com mais baixo remodelamento ósseo. E nas formas mais avançadas, a doença com alto remodelamento ósseo. Isso acontece porque, nos estágios iniciais da doença renal crônica, a gente tem presença de toxinas urêmicas que causam uma supressão ali da ação dos osteoblastos e dos osteoclastos. Além disso, o aumento de proteínas, de substâncias que inibem aquela via WNT, que é aquela via que promove a ativação dos osteoblastos. Então, aumento da esclerostina, aumento do DKK1. E aí, então, o PTH ele tem uma certa resistência a agir, né? Mesmo ele com uma leve tendência ao aumento, ele não consegue agir ali nos osteoblastos. E o PTH, ele nos estágios iniciais da doença, ele não se eleva com grande quantidade, o aumento não é tão expressivo. Já nos estágios mais avançados da doença renal crônica, o PTH, a gente vê aí na verdinha, ele começa a aumentar em maior quantidade. E para a gente estimar o remodelamento ósseo, existem os marcadores tradicionais, que são o PTH e a fosfatase alcalina, a total ou a específica para o osso, sendo que o principal é a específica para o osso, mesmo que ela estima a atividade dos osteoblastos. Mas a biópsia é o padrão ouro para avaliar mesmo em que estágio que o paciente está, né? Se ele está numa fase de alto remodelamento ósseo, né? No polo da osteite fibrosa ou da doença óssea dinâmica. A osteite fibrosa, então, como acontece, né? O paciente tem, então, um aumento do PTH sérico, ele tem um hiperparatireoidismo secundário,
E o PTH vai agir lá nos osteoblastos, aumentando então a diferenciação e a atividade dos osteoblastos, e os osteoblastos vão liberar o RANKL. O RANKL age então nos osteoclastos, aumentando a reabsorção óssea, a destruição do osso cortical, e como essa ativação é muito importante, existe um remodelamento muito aumentado, com formação de cisto, a mineralização que ocorre de forma não adequada, e um aumento desse remodelamento ósseo. Já a doença óssea dinâmica é o contrário, né? A formação óssea ela é baixa ou ausente, a celularidade é bem diminuída, existe pouca fibrose na medula óssea, né? E existe a redução da atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos, sendo que a síntese de colágeno pelos osteoblastos e a mineralização também elas ocorrem de forma normal, e é decorrente da supressão excessiva da liberação do PTH, e existem alguns fatores de risco, né? Como a sobrecarga de cálcio, então paciente que usa quelante à base de cálcio, o paciente que tem cálcio alto no dialisato, o uso de análogos de vitamina D, que podem suprimir ali a secreção do PTH, ou dos calcimiméticos, idade avançada, diabetes mellitus, são fatores que predispõem à doença óssea dinâmica. Então, aqui esse esquema, ele mostra aqui para a gente os fatores de risco, né? Então, a presença das toxinas urêmicas, que fazem uma resistência à ação do PTH, a idade avançada, diabetes mellitus, a sobrecarga de alumínio, fatores genéticos, uso prolongado de bifosfonado, imunossupressores, alcoolismo, desnutrição, acidose metabólica, que levam a essa resistência à ação do PTH e doença óssea dinâmica. Já a calcificação vascular, que é o terceiro tripé, né? Então, já falei das alterações metabólicas, alteração do metabolismo ósseo, e agora a calcificação vascular, que acontece no paciente que tem distúrbio mineral ósseo. A calcificação vascular, ela ocorre tanto na camada média dos vasos, quanto na camada íntima, né? A calcificação da íntima ela é semelhante à que ocorre nos pacientes que têm doença aterosclerótica, né? Ali o estresse oxidativo, a formação de radicais livres, deposição de cálcio e fósforo ali na íntima. Já a calcificação da camada média, ela é interessante, assim, porque acontece as células musculares lisas da camada média, elas sofrem uma diferenciação em células semelhantes aos osteoblastos. E isso acontece devido ao estresse oxidativo, ao aumento da fosfatemia, à hipercalcemia, ao aumento de fatores promotores dessa calcificação, da formação do cálcio e fósforo, ligação de cálcio e fósforo, como o FGF23, e a redução de fatores que inibem essa conexão a cálcio e fósforo, que é a diminuição do cloto, da fentoína A, do OPG, da OPN. Então, tudo isso leva ao aumento da formação do cálcio e fósforo, né, ligação de cálcio e fósforo e deposição ali na camada média. E aí tudo isso, então, associado à inflamação, né, leva a uma calcificação da camada média. E os fatores de risco para calcificação são a idade avançada, o maior tempo em diálise, a hipercalcemia, a hiperfosfatemia, uso de quelantes à base de cálcio, hiperparatiroidismo, a doença óssea dinâmica, né, os dois polos causam, deficiência ou excesso de vitamina D. Quanto ao diagnóstico do distúrbio mineral ósseo, normalmente a doença é assintomática, principalmente nos estágios iniciais, e ela vai se manifestando, a sintomatologia ela começa a acontecer nos estágios bem mais avançados da doença, né? O paciente pode ter dor óssea, dor nas articulações, mialgia, fraqueza, fratura, ruptura espontânea de tendão, prurido e calcificação extraesquelética, ou a calcifilaxia. Calcifilaxia, ela é quando ocorre a calcificação das arteríolas, principalmente das arteríolas da derme ali. E aí, com isso, existe prejuízo à circulação, a circulação ali na região e leva à necrose.
É um quadro bem dramático, assim, para os pacientes. E por isso, como a doença ela começa a se manifestar, a sintomatologia só nos estágios mais avançados, é necessário fazer um rastreio, né? Com a dosagem de vitamina D, cálcio, fósforo, PTH, fosfatase alcalina, de forma regular, iniciada a partir do estágio 3 da doença renal crônica. Então, o hiperparatiroidismo, né, leva a doença óssea, que pode ser assintomático, fratura, osteite fibrosa, osteoporose ou calcinose tumoral, a doença cardiovascular com hipertrofia de VE, fibrose miocárdica, calcificação vascular e calcifilaxia. E, além disso, leva a outras alterações, como anemia resistente à eritropoetina. Então, o paciente, às vezes, tem uma anemia já com eritropoetina em dose alta, a gente não responde. Uma das causas pode ser o hiperparatiroidismo secundário. A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que o hiperpara também pode causar, resistência insulínica, miopatia e prurido. Quanto ao diagnóstico, então, da osteodistrofia renal, o padrão ouro é a biópsia, né, como eu tinha falado, da crista ilíaca, marcada com tetraciclina. Só que ela é raramente feita, a biópsia ela é feita só quando existe alguma dúvida em relação ao diagnóstico e que é necessário para fazer o diagnóstico diferencial, né? E que o diagnóstico vai alterar a conduta do paciente. Nesse caso, é indicada a biópsia. O que a gente usa normalmente para aferir indiretamente a osteodistrofia renal é o nível de PTH e fosfatase alcalina específica para o osso. Né? A fosfatase alcalina vê a atividade dos osteoblastos. E existe uma outra substância que é o CTX, que é o telopeptídeo C, que ele é secretado pelos osteoclastos e que então mede também a atividade dos osteoclastos, mas ele não é feito, né, de forma rotineira. E tem sensibilidade e especificidade limitadas as dosagens dessas substâncias no sangue. Por quê? A gente sabe, assim, que quando o PTH está muito aumentado, acima de 600, né, a gente sabe que o paciente está no polo de osteite fibrosa cística, o hiperpara secundário, osteite fibrosa. E se o PTH está mais no polo, abaixo de 100, o paciente, muito provavelmente, ele está no polo da doença óssea adinâmica, né? E a fosfatase alcalina ajuda a gente a aferir isso, né? Quando ele está no polo de osteite fibrosa, ele tem uma fosfatase alcalina mais aumentada e na doença óssea dinâmica, ele tem uma fosfatase alcalina mais próxima à normalidade. Mas existe um intervalo ali entre 100 e 600 que a gente não sabe exatamente em que polo o paciente está, né? Porque pode ser que ele esteja ali com PTH próximo de 400, mas ele esteja tendendo à doença óssea dinâmica, ou esteja com PTH ali ao redor de 200, que esteja no polo da osteite fibrosa. E aí, nesses casos, a gente fica... assim, o PTH acima de 300, a gente tende a tratar como osteite fibrosa, mas pode ser que o paciente esteja no outro polo. Então, quanto ao diagnóstico, né, da osteite fibrosa cística, da doença com alto metabolismo ósseo, existe então uma elevação bem importante do PTH, com aumento devido ao aumento e que leva ao aumento da atividade dos osteoclastos com risco de fratura. Então, o quadro clínico com dor óssea, dor em articulações, fratura espontânea, pode haver ruptura de tendão e fraqueza muscular. E os achados radiológicos que são encontrados, né, se for solicitado o inventário radiológico do paciente, a gente observa a reabsorção das falanges mediais do rádio distal, né, pode acontecer, adelgaçamento da clavícula distal, formação de cistos ósseos, crânio em sal e pimenta, e o tumor marrom, que acontece nos ossos longos, além de osteopenia. O tumor marrom, ele é a formação de um tumor que, devido ao acúmulo de osteoclastos misturado com tecido fibroso e com tecido ósseo pouco mineralizado. E como ali ocorrem microfraturas, microhemorragias, ele tem uma coloração meio amarronzada devido à deposição da hemociderina ali. Então, aqui essas imagens mostram aqui, então, uma paciente com um tumor marrom ali no maxilar, né, bem grande, e a reabsorção das falanges, reabsorção da clavícula e o crânio em sal e pimenta.
E a biópsia óssea, ela é indicada, né, quando existe uma dor óssea inexplicável, né, que tenha, que o paciente tenha tido uma fratura, fratura espontânea, também inexplicada, uma hipercalcemia refratária, para descartar mieloma múltiplo ou doença granulomatosa, mas nesse caso a biópsia de medula óssea pode substituir. Quando existe a suspeita de osteomalácia, quando existe uma resposta atípica à terapia para o hiperparatireoidismo secundário, né? Então, a gente está tratando como se fosse hiperparatireoidismo secundário, era um PTH de 400, mas o paciente evoluiu com fratura, e aí a gente, será que então ele não está com a doença óssea dinâmica ou osteomalácia? Nos pacientes que são candidatos à paratireoidectomia, mas tem um PTH abaixo de 800, ou então no paciente que tem uma dor óssea e persistência do PTH abaixo de 100, apesar da suspensão dos análogos de vitamina D, ou então parâmetros bioquímicos inconsistentes, por exemplo, um PTH muito elevado com uma fosfatase alcalina baixa. A doença óssea dinâmica, né, então ela tem também normalmente é assintomática, mas pode levar a dor óssea, fratura, e normalmente ela vem acompanhada da hipercalcemia e da calcificação vascular. E o diagnóstico normalmente é feito com PTH abaixo de 100, principalmente se tiver hipercalcemia, ou então se tiver um PTH ali em valor intermediário, né, naquele intermediário entre 100, né, acima de 100, mas com dor óssea, associado a dor óssea, ou hipercalcemia ou hiperfosfatemia. Então, pronto, agora a gente vai entrar então no tratamento, primeiro do hiperparatireoidismo secundário. O tratamento do hiperparatireoidismo secundário também a gente vai em 3 vertentes, né? Para combater, assim, tentar combater as alterações que acontecem de forma sistêmica, né? O primeiro deles é a sobrecarga de fósforo, o outro é a redução dos receptores de vitamina D nas paratireoides do calcitriol, né? Tentar tratar as consequências disso, e também as consequências da redução dos receptores de cálcio nas paratireoides. Quando o hiperparatireoidismo é leve a moderado, o tratamento normalmente medicamentoso é suficiente. Já quando ele é grave, lá o PTH acima de 800, a paratireoidectomia pode ser indicada. Então, como é feito o tratamento da hiperfosfatemia, né? O primeiro deles é a adequação da dieta, fazer com que o paciente, orientar o paciente para que ele reduza a ingestão de fósforo, manter ali ao redor de 900 miligramas por dia. E a restrição, a gente tem que tomar cuidado no que a gente orienta para o paciente, né? Porque às vezes a gente fala, olha, corta todas as proteínas, né? Porque são fonte de fósforo, e o paciente que já tem uma ingesta diminuída paciente renal crônico que tem uma ingestão alimentar diminuída, ele tende à desnutrição, ele pode ainda piorar o quadro nutricional dele. Então, é necessário orientar que ele reduza a ingestão de fósforo da dieta, que não seja tão saudável, né? Como os alimentos processados, os alimentos industrializados, que são enriquecidos em fósforo para uma maior durabilidade, né? Os medicamentos à base de cola, a cerveja, e preferir proteínas de alto valor biológico, né? Que são os decorrentes da carne, do ovo. E os vegetais, muitos deles são ricos em fósforo, né? O feijão, vários alimentos de origem vegetais, né? Porém, a gente não tem que falar para o paciente parar de ingerir as oleaginosas, enfim. Porque esses alimentos, eles são ligados ao fitato. E a absorção, então, o fósforo é ligado ao fitato. E por isso a absorção do fósforo ela é reduzida nesses alimentos de origem vegetal. Porque o ser humano não possui a fitase, que é a enzima que cliva a ligação entre o fitato e o fósforo. Por isso a absorção não é tão grande assim do fósforo. O outro pilar do tratamento da hiperfosfatemia é o uso de quelantes de fósforo, né? Que podem ser prescritos quelantes, o carbonato de cálcio ou acetato de cálcio, que são quelantes à base de cálcio. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque os pacientes que tenham hipercalcemia ou calcificação vascular, né, já tem um risco aumentado ali para a doença
aterosclerótica, calcificação vascular, se a gente fornecer ainda mais cálcio para o paciente, isso vai piorar o quadro clínico, né, o prognóstico do paciente. Então, nesses casos em que há contraindicação para o uso dos quelantes à base de cálcio, a gente prescreve o Sevelamer, que é um quelante não à base de cálcio, que não é absorvido. E também nos pacientes que estão já, né, em diálise e tudo, a gente prefere o Sevelamer do que usa a base de cálcio, justamente para evitar essa sobrecarga de cálcio ao paciente. Além disso, para tratar a hiperfosfatemia, a gente tem que revisar nos pacientes dialíticos, né, como que está a diálise do paciente? O acesso está adequado? Ele está conseguindo fazer diálise, ele está vindo às sessões de hemodiálise, está fazendo tempo de diálise prescrito, ou ele está saindo mais cedo? O KTV, né, que é a medida que a gente usa para avaliar a eficiência da diálise, está adequado? Ou ele tem algum problema ali que o KTV, o problema no acesso, enfim, que esteja piorando o KTV. E outra coisa que a gente tem que tomar conta é do cálcio no dialisato. O balanço de cálcio, ele é neutro quando o cálcio no dialisato, ele é de 3 mEq por litro, e um cálcio de 3,5 mEq por litro leva a um balanço positivo de cálcio e deve ser evitada nos pacientes. Já o cálcio de 2,5, ele deve ser prescrito caso o paciente tenha um PTH abaixo de 150, né? Então, quando ele está evoluindo ali para doença óssea dinâmica, ou então se ele tiver hipercalcemia. Então, foi o primeiro pilar do tratamento, né, que é o tratamento da hiperfosfatemia. Agora a gente vai tratar os problemas com a vitamina D. Né? Quando é detectado, a vitamina D ela deve ser dosada de rotina, e quando é detectada a hipovitaminose D, ela deve ser prescrita, né? Caso a vitamina D esteja abaixo de 5, deve ser prescrita uma dose de 50 mil unidades por semana por 12 semanas, e depois 50 mil unidades por mês por mais 4 meses, mais 3 meses. Entre 5 e 15, a dosagem de vitamina D, ela deve ser prescrita por 50 mil unidades por semana, por 4 semanas, e depois 50 mil unidades por mês até completar 6 meses. E se a vitamina D estiver abaixo de 30 e acima de 15, aí prescrever 50 mil unidades por mês durante 6 meses. Se mesmo assim, né, tratando a hipovitaminose D, tratando a hiperfosfatemia, o paciente persistir com um PTH elevado, devem ser prescritos os análogos de vitamina D, né? Então, ele é prescrito nos casos refratários de hiperparatiroidismo refratário, apesar do controle da hiperfosfatemia, da hipocalcemia, redução da dieta rica em fósforo e controle da deficiência da vitamina D. E os medicamentos que a gente tem disponíveis como análogo de vitamina D são o calcitriol e o paricalcitol. O calcitriol, ela é a vitamina D ativa, que é administrada por via oral, e como vitamina D ativa, ela vai ligar todos os receptores de vitamina D no organismo, né? No rim, nas paratireoides, no intestino, no osso. E com isso, então, o calcitriol se ligando lá nas paratireoides, ele vai reduzir a secreção do PTH. Entretanto, como o calcitriol ele age também no intestino, aumentando a reabsorção de cálcio e fósforo, o calcitriol ele tende a levar a uma hipercalcemia e uma hiperfosfatemia. Por isso, ele é contraindicado em casos de aumento desses íons. O paricalcitol é também um análogo de vitamina D, é um composto sintético produzido a partir da vitamina D2, do ergocalciferol, e ele também se liga aos receptores de vitamina D no organismo, mas ele tem maior afinidade pelas paratireoides. Então, eles levam a uma menor incidência de hipercalcemia e de hiperfosfatemia, mas deve ser prescrito só com um PTH acima de 300 nos pacientes dialíticos. O Sinacal 7 é o terceiro pilar do tratamento do hiperparatiroidismo secundário, que ele vai agir, então, na redução dos receptores de cálcio nas paratireoides, né? Então, ele é um calcimimético
E ele vai se ligar aos receptores de cálcio na paratireoide e com essa ligação vai reduzir os níveis de PTH. E como ele reduz o PTH sem ter interferência nos receptores de vitamina D, ele não aumenta cálcio e fósforo, na verdade ele tende a baixar o cálcio, porque o PTH mais baixo, ele baixa o cálcio, né? E também é indicado só nos pacientes dialíticos com PTH acima de 300. E a dose o comprimidinho é de 30 miligramas, ele é via oral, e pode ser feito de 30 a 180 miligramas por dia. E a contraindicação é a hipocalcemia. Então, assim, o paricalcitol, o sinacalcete, eles são terapias complementares e levar em consideração os níveis de cálcio, fósforo e PTH para optar por prescrever um ou outro. E a associação, ela pode ser feita no caso de hiperfosfatemia refratária, após 3 meses de tratamento. E no caso de, também, se o paciente usar sinacalcete, ele desenvolver hipocalcemia, pode ser prescrito o paricalcitol com tentativa de aumentar o cálcio. Então, aqui, essa tabelinha resume aí o tratamento. Eu vou começar aqui nessa linha de cima, né? Nos pacientes que têm, então, um cálcio alto, aí tem o hiperparatiroidismo com cálcio alto. Se ele tiver uma hipofosfatemia e o cálcio alto, isso é contraindicação, o cálcio alto é contraindicação para o paricalcitol. Então, a gente vai iniciar o tratamento com sinacalcete. Se ele tiver o fósforo no limite, tendendo a limite superior ou hiperfosfatemia, a gente vai tratar com sevelamer, porque o cálcio, o carbonato de cálcio, ele varia a calcemia e aí é contraindicação para o uso. Agora, eu vou para a parte de baixo, ali para a última linha, né? Caso o paciente tenha o cálcio sérico baixo. Se ele tiver o cálcio sérico baixo com o fósforo também baixo, a gente vai tratar o hiperparatiroidismo com o paricalcitol. E a gente pode fazer o uso do carbonato de cálcio entre as refeições com o objetivo de aumentar o cálcio sérico. Já quando ele tem o potássio ali também tendendo a normal, o alto, né? A gente vai também repor o carbonato de cálcio, na verdade, usar o carbonato de cálcio como quelante, ou então pode usar o sevelamer também. E caso ele tenha o fósforo alto com cálcio baixo, então cálcio baixo é contraindicação para o sinacalcete, então não pode usar o sinacalcete. E o fósforo alto é contraindicação para o paricalcitol, então não pode usar o paricalcitol. Nesse caso, então, é necessário normalizar o nível de cálcio ou de fósforo para iniciar o sinacalcete ou o paricalcitol e usar o carbonato de cálcio como quelante. Ali na linha do meio, a gente tem, então, paciente com cálcio em nível de normalidade, com o fósforo baixo. Então, ele não tem contraindicação para o paricalcitol, pode ser feito o uso dele. Na linha do meio, na coluninha do meio, quando o fósforo está em nível normal, né? Então, está no alvo de cálcio e fósforo, não precisa fazer nada. E a gente trata o hiperpara com paricalcitol ou sinacalcete, tanto faz. Já quando ele tende a hiperfosfatemia, a gente usa o sinacalcete, então, porque aí tem contraindicação para o paricalcitol, e o sevelamer como quelante. A paratireoidectomia, ela é indicada nos casos, né, a gente fez o tratamento, está tratando o hiperparatireoidismo secundário e tudo, mas o paciente continua com PTH acima de 800, né, 1000, bem alto, associada a um ou mais dos seguintes critérios: uma hipercalcemia ou uma hiperfosfatemia refratárias ao tratamento clínico, a presença de calcificação extraóssea ou arteriolopatia urêmica calcificante, né, que é a calcifilaxia, ou então se ele tiver uma doença óssea avançada, que ele tenha fraturas, deformidade óssea, dor bem importante, progressiva e debilitante, refratária ao tratamento clínico, ou então as paratireoides aumentadas, volumosas à ultrassom, acima de 1 centímetro cúbico. Já a doença óssea dinâmica, né? Então, falei do tratamento do hiperpara, agora o tratamento da doença óssea dinâmica. Ela tem o objetivo de permitir a secreção do PTH. Então, o tratamento visa suspender os análogos de vitamina D, usar quelante de fósforo sem cálcio, né, como o sevelamer,
e diminuir a concentração de cálcio no dialisado. E o monitoramento é feito, então, com o controle do PTH, que ele vai subindo aos pouquinhos, aumento da fosfatase alcalina e controle do cálcio. E o tratamento ele é bem prolongado. Agora, então, falei então do tratamento do hiperpara, né, da doença óssea dinâmica, agora vou falar sobre na verdade, tratamento e prevenção da calcificação vascular. Na verdade, não existe terapia específica para prevenir ou regredir a calcificação vascular em paciente renal crônico. E, na verdade, ainda existem muitas dúvidas sobre essa questão, né? Qual o manejo adequado, se o tratamento, fazer alguma coisa, muda a história natural, se tem melhoria de desfechos. É bem controverso, ainda sem nada muito fechado. Mas, como prevenção primária, né? O que tem se preconizado é o tratamento da hiperfosfatemia, do hiperparatireoidismo secundário, da hipercalcemia, que vão diminuir, então, ali aqueles fatores que vão levar à calcificação da média e da íntima, e a prevenção de doença cardiovascular. Quanto à prevenção de doença cardiovascular, a gente, o uso da estatina, mais especificamente, a gente tem ainda, o que a gente tem específico para nefrologia é o CADIGO de 2013, que orienta que a gente utilize estatinas para o paciente com doença renal crônica acima de 50 anos, para todos os pacientes, exceto todos os pacientes. Se ele já tiver em diálise, não deve ser iniciado, mas se ele for nos estágios de doença renal crônica, a estatina deve ser iniciada. E naqueles que tiverem entre 18 e 49 anos, com outro fator de risco, como diabetes, ter tido AVC, ter doença coronariana, estimativa de mortalidade elevada, acima de 10% nos próximos 10 anos, aí também é indicado o uso da estatina. Ele não define nível de LDL para esses pacientes. Entretanto, as diretrizes mais recentes de dislipidemia, tanto da Sociedade Americana, quanto da Sociedade Europeia, quanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, indicam que o paciente tenha um LDL abaixo de 100. Abaixo de 100 nos pacientes renais crônicos, e eles recomenda-se, né, inclusive associar estatina com ezetimibe para tentar chegar a esse alvo de LDL. E caso, mas se o paciente já estiver em diálise, não suspender e também não iniciar. E a estatina de preferência para o uso é a atorvastatina, que não necessita de ajuste para a função renal. Agora eu vou finalizar com um quadro clínico para exemplificar um pouco tudo isso que eu falei, para tentar deixar um pouco mais claro, assim, né, sedimentar um pouco o que foi dito. Então, a gente tem um paciente masculino de 71 anos, que é natural de Fortaleza. Ele é diabético e hipertenso há mais de 20 anos. Ele fez hemodiálise em 2013, devido a um quadro de injúria renal aguda sobreposta a DRC, e ele apresentou, nessa época, precisou fazer diálise, né, mas depois apresentou melhora de função renal e conseguiu ficar em tratamento conservador. Mas, ao longo do período, ele perdeu o segmento e ele voltou em 2021, quando foi admitido na UPA com um quadro de urgência dialítica, com astenia, confusão mental, né, retenção de escórias bem importante. E ele foi internado na UTI, foi iniciada a hemodiálise e foi encaminhado para HUB para hemodiálise ambulatorial com uso de CDL jugular direita. Na admissão, ele tinha creatinina elevada de 10, ureia 106, um KTV de 1.1, o KTV adequado é acima de 1.2, pelo menos, né? E o dele era 1.1, não estava adequado. Com o PTH de 501, o cálcio normal de 9.2, um fósforo elevado de 6,5, uma fosfatase alcalina elevada de 254, uma vitamina D baixa, de 20. Nessa situação, né, vendo o paciente nessa situação, a gente optou inicialmente por não tratar o hiperparatiroidismo dele, né? Porque existem outros fatores que são modificáveis, que podem estar contribuindo com o hiperparatiroidismo, que é o fósforo elevado e a vitamina D elevada e o KTV também inadequado. Então, a gente prescreveu
o Sevelamer, na dose de 3 comprimidos por dia. Prescrevemos a vitamina D para reposição, 50.000 unidades por mês por 6 meses, e submetemos o paciente a um acesso definitivo, a confecção de fístula arteriovenosa, e fizemos a orientação dietética. Nos exames de controle, a gente viu que o paciente né, depois que começou a utilizar a fístula e tudo, ele já estava com KTV adequado, de 1,3. O fósforo também voltou para níveis de normalidade, de 4,5. A redução da fosfatase alcalina e do PTH. Então, inicialmente, o paciente teve uma boa resposta ao tratamento. Sem tratamento específico ali, né, com análogo de vitamina D ou Sinacal 7. Então, a gente manteve a conduta como estava, porém, nos exames seguintes, o paciente voltou a apresentar uma elevação do fósforo, que chegou a 5,2, ainda não muito elevado, né? E o PTH também voltou a subir. Aí, nesse caso, a gente optou por prescrever o calcitriol para o melhor controle do PTH, já que ele estava subindo, apesar do controle do cálcio e do fósforo. Nos exames seguintes, a gente viu que o paciente ainda mantinha elevação do PTH, mesmo em uso da dose prescrita do calcitriol. E ele já estava tendendo ali uma hiperfosfatemia, com fosfato de 5,5. O cálcio também subiu um pouco, aumentou a fosfatase alcalina. Aí, nesse caso, a gente optou por associar o Sinacal 7, mantendo o calcitriol, né, para tentar normalizar ali o fósforo, né, tentar diminuir os efeitos do aumento do fósforo decorrentes do uso do calcitriol. E aí o paciente retornou, então, com redução do PTH de 430, com fósforo normal e a fosfatase alcalina também em queda. E é isso. Obrigada. Foi ótima aula, Marília. Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é um distúrbio muito frequente, né, entre os pacientes renais. A gente já observa mesmo nas faixas iniciais, quando os pacientes ainda estão em acompanhamento ambulatório de uremia, em fase pré-dialítica, a gente já observa essas alterações, né, da elevação do paratormônio como resposta compensatória. E é muito importante o entendimento disso, porque, como a Marília falou, do FGF23, ele é uma toxina urêmica que aumenta nas fases iniciais a excreção do fósforo, mas à medida que o rim vai tendo falência, ele perde essa ação de excreção. Então, no início, o paciente, quando está naquela fase pré-dialítica, no ambulatório, às vezes ele está até com um fósforo até mais ou menos compensado, de 3, 4, com PTH querendo elevar, mas isso já é um sinal que já não está adequado, porque ele tem níveis elevados de fosfatúrico, de agente fosfatúrico, e aí nessa situação já é indicada numa fase pré-dialítica o tratamento de quelante de fósforo. E todo o manejo que tenha envolvido, que é controle alimentar, né, e uma avaliação de necessidade de reposição de vitamina D a longo prazo, né? Até para você viabilizar a reposição da vitamina D, você vai ter que otimizar essa questão do controle do fósforo. Então, a doença mineral óssea é muito importante porque, como a Marília falou, ela é da doença vascular, que é a principal causa de óbito entre os nossos pacientes renais crônicos, e é uma doença cardiovascular com uma evolução e tratamento muito diferentes da doença cardiovascular do paciente não renal crônico. Por quê? Porque tem um alto índice de cálcio. Então, se você for ler a literatura atual sobre doença cardiovascular, infarto, a questão do índice de cálcio, ele dificulta muito o tratamento das lesões coronarianas. Então essa abordagem mais ampla da doença mineral óssea, cada vez mais precoce, ela é muito importante na sobrevida do paciente a longo prazo.
Os residentes de nefro, quer comentar alguma coisa, Bruna? Não, doutora, só parabenizar, ótima aula. Beatriz. A gente pegou um caso desse hoje, né, doutora? Que eu estava até fazendo a LME do paciente de sevelamer, foi exatamente isso que você comentou, doutora Flávia, um paciente pré-dialítico, e aí evoluindo exatamente com isso, um PTH alto, não era tão alto, era em torno de 300, se não me engano, 326, mas com cálcio limítrofe e um fósforo bem aumentado. Então, assim, é nosso dia a dia mesmo. Marília, você quer falar mais alguma coisa? Achei que sua fala foi muito boa, assim, porque abordou bem a parte fisiopatológica, né? É um tema difícil, mas é muito importante o entendimento dele. Tá desligado. Acho que já foi falado tudo. Estou satisfeita. Então a gente encerra por aqui. Aí eu só